Quando homens pequenos projetam sombras extensas, é sinal de que o sol está se pondo. Walter Savage. Essa frase denota a necessidade que todos os grupos, as associações, as convenções precisam uns dos outros. E Deus não precisa, mas Ele nos dá o privilégio de participar da obra dEle. E em tantas coisas, por exemplo, o envolvimento denominacional, a liderança, os pastores de igreja, quantos homens valiosos e preciosos nós precisamos ter nas fileiras denominacionais. E foi assim que Deus, no seu poder, na sua graça, nos trouxe até aqui. E nós estamos aqui hoje conversando com o querido amigo, pastor Antônio Targino, pastor da Igreja Batista Cidade Jardim e presidente da Convenção Batista Norte Rio Grandense, do nosso querido Nordeste. Querido, cheiroso e saboroso Nordeste. Ei, coisa boa. Pastor Targino, que alegria ter você aqui conosco. E eu queria que a gente pudesse conversar hoje sobre o envolvimento denominacional. Pastor de igreja e presidente de uma convenção estadual, os compromissos, as agendas, e nós sabemos que sequer é remunerado um presidente, mas esse legado, esse sentido de dever com o seu povo, com a sua denominação, que a gente pudesse conversar sobre isso aqui. Olá, Roberto, é uma alegria estar aqui participando do programa, trazer o meu abraço aos batistas aqui do Planalto Central e dizer que esse envolvimento só me fez bem até hoje, me fez bem como crente em Jesus, como servo do Senhor, como pastor da igreja local e como presidente hoje da Convenção Batista Norte Rio Grandense. Eu me converti aos 22 anos de idade, eu tenho 31 anos de evangelho e há 14 anos estou no ministério pastoral. Mas desde a minha conversão fui muito envolvido com a denominação. No primeiro ano fui líder de juventude, fui presidente da Juventude Batista lá do oeste do meu estado e sempre envolvido em tudo, em todas as ações denominacionais eu sempre estive presente, com exceção da União Feminina, evidentemente. Mas, e quando eu vim para o ministério, eu cheguei no tempo do ministério, há 14 anos atrás, que havia um movimento de igrejas, tanto lá na nossa convenção estadual, como no Brasil eu sentia isso. Tem algumas pessoas, olha, eu vou tocar minha caminhada solo, né, esse negócio se envolver com a denominação, isso não dá muito certo. E eu fui meio que na contramão disso tudo. Então eu assumi o ministério, é meu primeiro ministério, minha primeira igreja até hoje. No dia 29 de maio do próximo ano, 2019, completaremos, com a graça de Deus, 15 anos de organização da igreja. Maravilha. E eu quero trazer um testemunho que esse envolvimento não atrapalhou, não atrasou em nada o desenvolvimento da nossa igreja. Graças a Deus, pela misericórdia dele, temos uma igreja saudável, uma boa igreja ali em Natal. Uma igreja que tem servido a denominação com muita alegria no coração. Não é uma ação isolada do pastor, mas a igreja é conectada, vive a denominação. Somos uma igreja em pequenos grupos desde a sua plantação. A igreja começou com um pequeno grupo, com 4 casais na minha casa. Esses 4 casais também, pela graça e misericórdia de Deus, estão conosco até hoje. Todos eles envolvidos denominacionalmente, e temos trilhado esse caminho junto à nossa denominação. Quer eu esteja presidente, eu já tive no outro mandato, estou novamente agora presidente, quer eu não esteja presidente, estamos envolvidos na denominação. A vida denominacional. Sim. Você falando aí, eu lembrando aqui de John Wesley, quando disse: a minha paróquia é o mundo. Então, na verdade, eu acho que a denominação é um privilégio que o líder, o pastor da igreja local tem, e viver uma denominação como a denominação batista, sem nenhum bairrismo ou denominacionalismo exacerbado, mas o valor que de fato a denominação traz a uma igreja de viver isso é um fortalecimento e uma amplitude que um líder pode exercer na sua denominação como povo batista no Brasil. Você saber que nós podemos, como por exemplo com nossas juntas, nós temos um trabalho de relevância no estado, na região, mas temos a Junta de Missões Nacionais, que não é no Brasil inteiro, a Junta de Missões Mundiais, que é no mundo inteiro, e aquilo tudo vem de uma organização denominacional que propicia aquela irmã que de uma maneira tão simples, tão singela, traz a sua ofertinha e aquela oferta vai até os confins da terra. Sim, isso é um privilégio denominacional muito grande, e um líder denominacional como o Povo Batista
tenho o privilégio de participar de toda essa vida denominacional. Isso é muito precioso, né? Quando eu me converti, havia um corinho que a gente cantava que tinha uma frase que dizia que sozinho, isolado, ninguém é capaz. Essa frase, ela ecoa na minha mente até hoje. E quando eu vejo alguns colegas partindo para esse isolamento, isso me traz uma preocupação tremenda. Nós temos vivido uma realidade hoje que eu acho muito interessante no Rio Grande do Norte. Alguns colegas que tinham caminhadas dentro da própria denominação e alguns com doutrina batista, mas numa igreja independente, têm nos buscado hoje como denominação para fazer parte desse corpo, porque eles estão entendendo a importância que é dessa caminhada junto. Eu quero aproveitar aqui, pastor Roberto, para falar desse grande movimento hoje que invade o Brasil batista, chamado de Igreja Multiplicadora, esses princípios tão saudáveis. E é interessante como isso a gente sente que tem unido alguns que diziam, né, quando o movimento de células chegou ao Brasil, né, que isso era terrível, isso era preocupante, isso vinha para acabar as igrejas, ia tirar a autonomia da igreja, porque ia ser cada célula uma igreja. E eu vejo que Igreja Multiplicadora, que vai muito além dos pequenos grupos multiplicadores, né, mas é um conjunto de coisas que faz isso, tem unido esse povo e tem mostrado ao Brasil Batista a necessidade de caminhar junto e caminhar unido, porque a missão de pregar o Evangelho a todas as nações não será cumprida se a gente não estiver unido, se a gente não estiver junto, se a gente não estiver focados nessa missão tão grandiosa dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É verdade. E o que é que a gente vê muitas vezes, e a gente entende, o desafio de ser pastor hoje não é fácil. Temos visto isso no mundo. O desafio de ser cristão já não é fácil. De ser líder, de ser pastor não é fácil. E aí a gente vê alguns pastores de fato, às vezes cansados, e diz, não, assumir um cargo na convenção, assumir um cargo, isso vai me puxar demais. E eu lembro o Martin Luther King falou isso, essa questão do silêncio, que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. É claro que é uma polarização muito forte entre maus e bons, mas o que eu quero dizer é que a participação de valores, de caráter, homens que queiram dar sua contribuição à denominação, isso é profundamente necessário. Nós sabemos que na verdade é Deus que nos sustenta, mas às vezes o desafio são tão grandes, as demandas da igreja local já são, e pastores de grandes igrejas, que muitas vezes são relevantes, igualmente o pastor da pequena igreja, mas às vezes nós temos líderes que às vezes se afastam da nossa denominação, igual você falou, e às vezes alguns pastores também vêm procurar, como você acabou de falar, eu estou na minha agenda, o pastor dizendo, olha, eu estou solto, eu queria fazer parte disso que vocês vivem, né? Interessante como às vezes a gente está perto, e a gente sente falta de ombros amigos, você sente falta de parceiros de fileira. Sim. Não é? Como Joel capítulo 12 o profeta diz, anda cada um na sua fileira. A gente sente falta de ombrear homens que sabemos que podem contribuir muito na nossa denominação, né? Essa frase que é atribuída ao pastor batista Martin Luther King, sim, né? Muito bom. Ela é muito presente, né, nos dias atuais. E a igreja tem sido essa igreja que em alguns momentos tem sido silente. Eu me arrisco até a dizer que em alguns momentos ela tem se acovardado diante de alguns posicionamentos na sociedade. Recentemente, a Associação dos Delegados de Polícia lá do Rio Grande do Norte começou uma campanha, dado o quadro de insegurança que o nosso estado vive, né? Natal Sim. Foi recentemente, apareceu aí nas manchetes Sim. dos jornais nacionais da vida, como a capital mais violenta do Brasil, em número de mortes para cada 100 mil habitantes. E a associação começou a campanha chamada Eu Decido a Segurança do Rio Grande do Norte. Impressionante, pastor Robério, ela convidou, a delegada, que é nossa conhecida, convidou vários líderes religiosos para participar de uma audiência pública, lançou uma pesquisa a nível estadual e depois isso culminou com a audiência pública, onde nós entregaríamos a todos os candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Norte uma proposta sobre a segurança pública. Para você ter uma ideia, no estado onde nós não somos a maior denominação, onde nós não temos a maior representatividade em termos de evangélicos, eu fui o único representante das igrejas evangélicas presente nessa reunião. Onde é que está essa igreja? Isso, presença, né? Onde é que está essa igreja que é parte de um estado hoje que clama por segurança, que
que reclama de tudo, está o quê? Está acovardado, está calado, né? Sem participar disso. Silente, totalmente silente, né? E eu tenho defendido isso. Eu tenho falado com os colegas, né? com o pessoal da minha equipe pastoral, que a nossa igreja precisa ser uma igreja fora das quatro paredes. Precisa ser a igreja que Jesus pregou, de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, cumprindo-se essa missão que só é dada à igreja. Não é dada a nenhuma outra associação, mas é a igreja de Jesus. E isoladamente nós não vamos conseguir isso, mas se dermos as mãos, a gente vai sim conseguir cumprir essa grande comissão. É verdade. Você que nos acompanha pelas redes sociais, nessa conversa batista aqui com o nosso querido pastor Antônio Targino, pastor da Igreja Batista Cidade de Jardim, é muito especial, muito precioso compartilharmos isso aqui. Você nos acompanha pelo Facebook ou Instagram, no CBPC Oficial, na nossa CBPC TV, com o nosso website cbpc.org.br, e você já pode participar conosco pelo e-mail, mandando sugestões no falecom@cbpc.org.br. Pastor Targino, uma alegria muito grande. Eu ainda quero falar um pouco mais com o colega. E pensando em tudo isso, eu entendo que o chamado, o líder que é chamado, ele não consegue viver sem aquilo, sem exercer esse chamado, né? A palavra chamado tem a mesma matriz dessa chama, né? Que Deus coloca essa chama, desse ardor, né? Então isso... Deixa-me aproveitar essa sua palavra aí, dessa questão que Deus não chama desocupados. Eu sou um defensor do ministério bivocacional, tá? Eu não acredito que para você desenvolver um bom ministério, um ministério relevante, você tem que ter um tempo exclusivo separado do ministério. Algumas pessoas podem até ter isso, e eu louvo a Deus por isso. Mas eu comecei a plantar a Igreja Batista Cidade Jardim. Eu sou funcionário de uma estatal, eu tinha uma função de confiança nessa estatal, então eu tinha obrigatoriamente que cumprir 8 horas de trabalho, que se transformava em 10, 11 horas por dia. Porque obrigatoriamente você tem 8 horas, você tem que ter horário de almoço. Eu tinha um deslocamento, então eu ficava 10, 11. Na maioria das vezes eu saía de casa às 7 da manhã e retornava às 19 horas. E começamos a plantar a Igreja Cidade Jardim, lá em Natal, dentro dessa situação. E aquilo que poderia ter sido um peso para mim, pelo contrário, foi um alavancador. Porque eu tinha contatos, eu desenvolvia relacionamentos ali no meu ambiente de trabalho. E hoje muitas dessas pessoas que caminham comigo foram pessoas que foram ganhas para Jesus, né, iniciando com esse relacionamento lá no trabalho. Tá? Hoje eu ainda sou funcionário dessa estatal, não me aposentei ainda, tá? E a igreja continua crescendo, continua avançando, continua anunciando, continua cumprindo a missão dela. Tá? Então cada vez mais, e sabe o que é o melhor disso? É que o rebanho pastoreado, por mim pastoreado, tá? Ele vive isso também. Ele vive isso também. Não é só seu, é deles. Não é só meu, é deles, exatamente. Né? E aí foram chegando líderes, né, que foram ali me ajudando, colaborando, e isso foi espalhando. E hoje, dos meus pastores auxiliares, né, apenas um deles, assim, que hoje não tem um emprego fora. Não é bivocacionado. Né? Mas até já teve, mas ele viveu uma situação de embarque e por uma questão familiar ele tomou a decisão, então, de ficar. Ou seja, mas no geral, parece que é uma leitura, uma catalisação do seu próprio ministério. Então, exatamente, que de fato é. Exatamente. Tá então certo? Você... e aqui vai um abraço para a doutora Nilza, não é? Que então você casado, pai de família, 4 filhos. 4 filhos. Pastor chamado, vocacionado, pastor de igreja, pastor titular, servidor, né, trabalhador, servidor público, e ainda encontra tempo para ser presidente da convenção. Então, e se der mais coisa você faz, tenho certeza disso. Mas tá bom, tá bom por enquanto. Então, pastor Targino, uma alegria muito grande. Eu queria que agora você deixasse um recado para os nossos líderes, para o nosso povo, para esse líder que está nos assistindo aí, aqui como despedida desse momento. Querido líder, eu sei que você é consciente de que vale a pena servir a Jesus. Tá? Essa é uma máxima, é uma verdade para todo cristão que vale a pena servir o Senhor. Só que esse serviço ao Senhor ele pode acontecer de várias formas. E uma delas
é servido através dessa denominação que nos acolhe com tanto carinho, que a gente ama, que a gente crê no seu veio doutrinário, naquilo que nos ensina, a nossa confissão doutrinária. Então eu quero deixar essa palavra, que eu me sinto hoje um privilegiado em servir o Senhor Jesus, servindo através da Convenção Batista Norte-Rio-Grandense e, consequentemente, através da Convenção Batista Brasileira. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado, querido. Alegria estar aqui. Muito bom. Alegria estar participando desse programa aqui da Convenção Batista do Planalto Central. Muito Deus abençoe. bom. Amém. Você que nos acompanha pelas redes sociais, um grande abraço. Aqui o seu Conversa Batista, brindando e trazendo coisas boas para você partilhar no seu ministério, na sua igreja local. É a CBPC fazendo missões com você.